Vamos cantar a música dizendo que Deus é santo. 神は聖なる方っていう歌を歌います。 Quem puder, pode ficar de pé. Quem não puder, pode ficar sentado. 起立したい人は起立していい。座っていたい人は座っていても大丈夫です。 Santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei Teus caminhos. Pra sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de Ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei Teus caminhos. Te amarei pra sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de Ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz,
que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém. A próxima canção nós vamos cantar Maravilhosa Graça. 素晴らしい恵みを次の賛美です。 Vamos celebrar o presente que Deus nos deu. 神様が与えてくださった恵みに対して、賛美します。 O presente é o próprio Rei da Glória, Jesus Cristo. その恵みは、イエス様自体がそう、私たちの、プレゼントです。 A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa
Louvado seja Deus. Podem se assentar. 着列式をお願いします。 Quero convidar o senhor Yoshizaki. Ele vai tocar uma música pra gente. 吉崎さんによって、ハーモニカの演奏があります。 Pode ser aqui para pegar na câmera. Gensoからいきますね。はい。2番まで3番だね。もうない？おしまい？あ、これ。はい、3番ね。A música é para contar nossas bênçãos. Conte nossas bênçãos que vocês têm. A gente vai cantar mais uma música em japonês. Bom, a tradução meio literal seria que nós nos tornamos filhos de Deus quando Ele perdoa os nossos pecados, é isso? Mais ou menos isso, né? はい、そうです。 Os japoneses me ajudam, por favor. 罪とが許され、神の子となるため。 Então vamos celebrar o Senhor com esse cântico. この歌を皆さん共に賛美しましょう。 Naritaro
beuru mononashi Imosugara Akashi sen Yomosugara Shuohome Misukui wa taenari Misukui wa usushito Shunimataku shitagai Yasukieshi wagami ni Amatsuya no utagoe hibikikuru kokotsu Imosugara Akashi sen Yomosugara Shuohome Misukui wa taenari Misukui wa usushito Shuomoto serareshi wagami koso sachinare Kansha naki imonaku Sanbinagi yoanashi Imosugara Akashi sen Yomosugara Shome Misukui wa taenari Misukui wa usushito Misukui wa usushito Amém. Quero chamar as crianças. A gente vai ter música das crianças. Por favor, venham crianças. Vocês aprenderam o gestinho. Todas as crianças. Vamos fazer o gestinho da armadura de Deus. Vem aqui, ó. Vem aqui para pegar. Vamos levantar. Quem puder, acompanha o gestinho com as crianças, pra gente louvar o Senhor. Preparo para a luta, está agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Me preparo
para a luta. Está agora minha armadura contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, coraça da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Cinto da verdade, coraça da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para a luta. Está agora minha armadura contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Me preparo para a luta. Instaurar minha armadura contra o pecado e todo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor pelos exércitos es pela força e poder. Solo con Él voy a vencer. Solo con Él voy a vencer. Me preparo para a luta. Instaurar minha armadura contra o pecado e todo que é mal. Eu vou guerrear. El Señor de los ejércitos es que me da fuerza y poder. Solo con Él voy a vencer. Solo con Él voy a vencer. Cinturón de la verdad, coraza de la justicia, zapatos la preparación para anunciar la paz, escudo de la fe, casco de la salvación, espada la palabra de Dios. Cinturón de la verdad, coraza de la justicia, zapatos la preparación para anunciar la paz, escudo de la fe, casco de la salvación, espada la palabra de Dios. Me preparo para la lucha. Instaurar minha armadura contra o pecado e todo que é mal. Eu vou guerrear. El Señor de los ejércitos es que me da fuerza y poder. Solo con Él voy a vencer. Solo con Él voy a vencer. Glória a Deus. Para finalizar o nosso tempo de louvor, vamos agradecer a Deus e vamos propor um tempo de oferta. Você pode ficar à vontade para ofertar ao Senhor. まず最後には、私たちは神を感謝して、そして、献金の時間を持ちたいと思います。Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço.
tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos deu salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome. E obrigado porque nós temos uma nova vida onde nós podemos celebrar ao nome do Senhor. Consagramos as ofertas, Deus, que são levadas na tua casa, que todo este recurso ele venha ser utilizado com sabedoria para que o teu reino continue sendo proclamado aqui no nosso meio, na nossa comunidade, e a tua obra do teu evangelho possa crescer no nosso meio, em nome de Jesus. Também pedimos pela porção da tua palavra, que o Senhor nos ajude a entender, a aplicar e a aprender as verdades que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor abençoe os teus servos e tudo que vai acontecer hoje, e entregamos o nosso coração nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai ter o momento das mensagens. Então, quem for ouvir a mensagem em português, permaneça neste salão. Quem vai ouvir a mensagem em japonês, aí você pode se dirigir ao salão do lado. 日本語の皆さん移動して、日本語の方に移動してください。よろしくお願いします。Muito bem lembrado. Perdão, gente, eu me esqueci da bênção apostólica. Cadê? Meu Deus, você está aí? Deixa eu pegar minha cola também. Dewa shukuto shimasu. Shu Yesu Kristo no megumi, Kami-sama no ai to, Seirei no majiwari ga, Minasama ichido ni yutaka ni arimasu you ni. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e para todo sempre. Amém.
Agora sim podem se dirigir ao salão ao lado. Seguiremos com o nosso texto no livro de Juízes. Ah, mas aí vocês ficam mais longe de mim. Acho que eu vou começar a pregar ali no meio do salão, porque vocês ficam lá atrás. Aí eu sinto que eu tenho que gritar mais. Gente, vamos lá. Vocês gostaram do jornal Caio Assarri na semana passada? Eu não sei se todo mundo estava. Eu inventei de ser jornalista agora. Agora, eu gosto de trazer notícias aqui para vocês, né? Se você não sabe o que aconteceu, está gravado no YouTube, né? Graças a Deus nós temos aí as tecnologias para nos favorecer. Inclusive, você que está me assistindo agora eu não estou falando com quem está no salão. Eu quero saber quem está assistindo os cultos pelo YouTube. Então, assim, deixa seu comentário, de repente alguém que não está vindo na igreja, né? Eu quero conhecer o público que ainda assiste os nossos cultos na plataforma online. Então, Deus abençoe sua vida, que Ele possa falar ao seu coração. Mas eu quero saber quem é você, então deixa o seu comentário aí e quem sabe a gente possa conversar, caso você não esteja presente aqui com a gente. Então, dado esse recado, nós estamos encerrando a nossa série no livro de Juízes, e eu fiz uma brincadeira de trazer um jornal aqui para as nossas meditações, mas hoje eu tenho outras notícias inéditas. Olha só, que terrível. Estupro coletivo em bairro considerado religioso, ato brutal choca moradores locais. Meu Deus do céu, onde será que aconteceu isso? É comum isso acontecer? Infelizmente está sendo, né? A gente vê umas notícias hediondas, que às vezes é difícil de entender o ser humano, né? E aí depois de um dia dessa notícia, surge essa segunda notícia: corpo de mulher abusada é esquartejado após ato hediondo. Meu Deus, que crueldade do ser humano. Onde será? Me conta qual bairro que isso aconteceu, porque eu não quero morar ali. Mas olha a manchete do jornal dessa semana. Isso comove os moradores, isso comove os cidadãos, e isso nos comove como igreja. E mais uma vez, essas notícias não estão no Instagram, não estão no jornal, não estão em Pedro Juan nem em Ponta Porã, graças a Deus. Mas essas notícias estão registradas aqui,
neste livrinho. Muito interessante, né? O capítulo que nós vamos ler hoje, Juízes 19, confesso que acho que é o capítulo mais difícil de se ler pela crueldade, pela tamanha perversidade do coração humano. Eu de verdade queria pular isso, eu não queria trazer isso aqui para a nossa igreja, mas é necessário, e eu quero com muito cuidado, com muito zelo, abordar sobre o que nós vamos ver, o que Deus quer falar através do texto conosco, com todos nós, cada um de nós como igreja. Mas eu sempre quero lembrá-los, já está acabando isso aqui, vocês não vão ver mais esse quadro, mas o livro de Juízes fala sobre este ciclo de pecado, sobre essa espiral decadente, onde o ser humano ali, no período antes de haver rei, não havia rei em Israel. Nesse período, cada um fazia o que achava melhor, cada um fazia o que queria, e eles viviam nesse ciclo, né? Onde eles abandonavam a Deus, adorando os ídolos, aí Deus permitia que eles fossem oprimidos pelos seus inimigos, aí eles clamavam a Deus por libertação, Deus tinha misericórdia, levantava o juiz, libertava o povo, experimentavam paz e descanso. Quando o juiz morria, eles voltavam para o pecado e o ciclo se repetia. Mas nós percebemos que do meio do livro para cá, o negócio foi decaindo. E nós percebemos que a maldade do coração humano não tem limites. E nós vamos descobrir um pouco mais sobre isso hoje. E o cenário de Juízes 19, que seria o tapete, as cortinas, o pano de fundo, justamente vai tratar, 19 ao 21, são os últimos capítulos do livro de Juízes, né? Então existe toda um cenário de fechamento para o livro, e vocês vão perceber na leitura que existe uma repetição desse refrão, né? Naqueles tempos não havia rei, naqueles tempos não havia rei, e cada um fazia conforme lhe agradava ou lhe achava melhor. Então você pensando nesses aspectos, essa é a mensagem do livro de Juízes. Nós precisamos entender a intenção de quem escreveu para poder aplicar este texto bíblico na nossa vida. E nós vamos perceber que o livro termina com vazio. O livro termina com um sentimento de, será que é só isso mesmo? É um sentimento de quero mais, porque eu acho que a história não acabou por aqui. O livro não apresenta uma solução. O livro não apresenta uma saída. Mas o livro aponta para uma necessidade, a necessidade de um rei. Mas não é o rei humano, não são os reis que vieram a governar Israel, porque depois, se você continuar a leitura mais para frente, você vai ver que os reis também não governaram de uma forma boa. Mas fala sobre um rei que é eterno, e esse rei é Jesus Cristo. Então, essa passagem é bem delicada, ela é complicada, e ela requer alguns cuidados, e hoje eu peço a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para me ajudar a conseguir expor este texto, tomando esses devidos cuidados. Então, nós vamos fazer a leitura. Por favor, acompanhe comigo. Talvez eu não leia todos os 22 versículos, mas vamos lendo para entender um pouco da história. Versículo 1, acompanhe comigo aí. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, o seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai
E quando seu pai viu, alegrou-se. O sogro dele convenceu a ficar ali e permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. Vamos ler até aqui por enquanto. Hoje, eu quero falar sobre um clamor que deve existir no nosso coração. Venha o teu reino. Venha o reino de Deus, o reino de Cristo sobre nós. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino é um pedaço da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 10 ou 11, acho que capítulo 11. Nós vemos a oração do Pai Nosso lá e Jesus ensina a orar dizendo, venha o teu reino. E este deve ser o nosso clamor. E é interessante pensar que o reino de Deus, esta ideia, este desejo de um reinado estabelecido por Deus, ele é construído não na pessoa de Jesus. Jesus, ele está cumprindo, ele está trazendo o reino de Deus, mas esta ideia de reino, ele já vem desde o princípio após a queda. Deus já queria reinar e governar no coração humano. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. A pregação vai ser pelos 3 capítulos, 19, 20 e 21. Só que eu vou ser bonzinho, eu não vou abordar os 3 capítulos hoje. Eu quero falar só do capítulo 19, porque ele é um capítulo complicado. E eu não quero pular alguns detalhes que eu acho que são importantes. Então eu dividirei essa mensagem inteira em 3 pontos. Sem o governo de Deus não há humanidade, sem o governo de Deus não há justiça, e sem o governo de Deus não há esperança. Todo mundo espera de um governo humano, que haja humanidade, que haja justiça e que haja esperança. Esse ano é um ano de eleição. Mas nenhum ser humano vai trazer isso para nós, somente Deus pode trazer. E pensando na primeira divisão, que é sem o governo de Deus não há humanidade, eu quero dividir ela em 3 partes para nós conversarmos hoje. Nós vamos falar sobre uma inversão moral, sobre um egoísmo desumano e sobre uma porta fechada, quando nós não temos o governo de Deus, não há humanidade, e 3 aspectos que acontecem na vida do ser humano quando nós estamos longe do governo de Deus. Então, primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre uma inversão moral. Vocês perceberam no texto, fala de um levita. Semana passada já falamos de um levita, e agora o texto registra outro levita. O texto de semana passada deu o nome do levita. O nome do levita era Jonatas. Se você leu, eu falei para todos lerem os capítulos 17 e 18 em casa. Eu não sei se você leu, eu espero que sim, porque quando eu falo leia em casa, é para você ler. Então, hoje eu vou falar, se você não leu, leia de novo o 17 e o 18, e aproveite e leia o 19 até o 21 em casa, para você conseguir absorver melhor as coisas que nós falamos aqui, até porque não dá tempo de ler todos os capítulos, porque são cumpridos no momento de culto, mas eu quero que vocês leiam, que vocês peguem essa bagagem de leitura da Bíblia. Então, o capítulo 17 e 18 vai falar de um levita chamado Jonatas, que foi sacerdote na casa de Mica. E aí é interessante que no capítulo anterior dava o nome dos personagens. Se você perceber no capítulo 19, não dá nome em nenhum dos personagens. Vai falar de um levita, vai falar do seu servo, vai falar da sua concubina, vai falar do pai da mulher e vai falar sobre um velho efraimita, de Efraim. 5 personagens que nenhum deles tem nome. E eu já quero dar um disclaimer aqui para vocês. Por que o texto não dá nome para os personagens? Porque provavelmente esse era o padrão de vida de todos eles. Eita. Quer dizer que talvez esse não seja o único acontecimento registrado isoladamente aqui com esses personagens? Provavelmente aconteceu mais de uma vez. Era o estilo de vida do povo de Israel. Mas vamos lá.
texto fala primeiramente sobre um levita que tinha uma concubina. Isso já está totalmente errado. Por quê? Não que a lei ela fosse rígida com essa questão do concubinato. O que é uma concubina? É uma esposa de segunda classe. Uma esposa de segunda classe. Ela não era como a primeira esposa, mas ela era esposa do homem. Deus não permitia isso, ele não concordava com isso e ele não aprovava o concubinato. Só que Deus, ele deixou levar porque essa era a forma de se viver no Antigo Oriente Próximo. O que é o Antigo Oriente Próximo? São os locais ali perto da região da Palestina, no mundo antigo. Eles eram nômades, eles viviam viajando para lá e para cá, lá era deserto. Então, às vezes, a esposa não podia dar filhos. O que eles faziam? Pegavam uma concubina, uma esposa de segunda classe. E ela dava filhos para o homem. Infelizmente, esse era o cenário cultural da época. Então, Deus não aprovava essas coisas, mas a gente percebe, quando vai dizer que é um levita que está tomando uma concubina, é a mesma coisa que dizer que o pastor da igreja ele está tendo uma segunda esposa. Isso já era comum nos tempos do juízo. E aí, se a gente progredir a leitura, quando o cara chega na casa da mulher, ele vai atrás dela, o texto diz que ela foi infiel. Aí a gente não sabe se ela traiu, se ela ofendeu o cara. O texto não deixa claro o que ela fez. Mas ela foi infiel e voltou para a casa do pai. Por que ela faz isso? Porque ela podia ser apedrejada. Ela podia ser morta por causa da sua infidelidade. E o levita vai atrás, e ela se esconde, e essas coisas todas. E aí, o cara fica feliz em receber o seu genro em casa, faz uma festa com ele, e ficam dias e dias celebrando. E detalhe, a mulher não aparece no festejo. Somente aparece o homem, o levita, junto com seu sogro. Eles festejando, e aí você vai ler o texto com calma em casa, para depois você se situar com o que eu estou falando. Mas, de repente, eles saem para viajar, o homem pega a sua concubina, vão embora, voltar para casa, ela volta, e aí eles param em uma cidade chamada Gibeá. Olha só, acompanha comigo o versículo 11. Versículo 11. Quando estavam perto de Jebus, já se findava o dia. O servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. Isso era o servo falando para o levita: vamos parar em Jebus. O levita, o seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo e de onde você vem? E ele respondeu: estamos de viagem indo para Belém de Judá, para uma região afastada nos montes de Efraim. Aí ele convida o homem para vir em casa e todas essas coisas. Aí você pula lá no versículo 22. Quando estavam entretidos, versículo 22, quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. Olha só que negócio estranho. Se você parar para analisar, Juízes 19 é um espelho de Gênesis 19. Por que Gênesis 19? Quem aqui lembra da história de Ló? Todo mundo lembra? Da destruição de Sodoma e Gomorra? Todo mundo lembra? Ou alguns não lembram. Se você não lembra,
faça a leitura também de Gênesis 19 em casa. Você vai perceber que há um paralelo entre as duas histórias. E aqui, um ponto interessante é pensar do por que haveria essas questões. Mas vamos lá. Guarda essa ideia, Gênesis 19 e Juízes 19, e nós vamos chegar lá do porquê que existe esse padrão. Mas aí, embora houvesse esse concubinato, não era algo aprovado por Deus, como eu já mencionei. Essa mulher poderia ser apedrejada, enfim, e infelizmente as mulheres eram tratadas como objeto, como uma propriedade. O homem não vai atrás da mulher porque ele amava ela, porque ele queria restaurar o relacionamento deles. Mas ele foi atrás da mulher porque ele queria de volta a sua propriedade. E o fato da mulher não aparecer nas festas é justamente porque o pai dessa mulher não estava nem aí para ela. Ele só não queria trazer a vergonha para dentro da sua casa. E este cenário é muito triste, mas ele é uma realidade do mundo antigo. Muitos costumam falar que Deus é machista, que a Bíblia é machista, por causa destes relatos. Mas Deus não é machista. E a Bíblia também não é machista, por quê? Porque o texto ele está contando uma história. O texto não está dizendo que isso é correto. O texto está apenas mostrando a realidade daqueles tempos. Infelizmente, essa era a realidade. A mulher não tinha valor. Mulher não tinha valor. E aí o levita, ele decide parar em Gibeá. E aqui entra a ironia do texto. Por quê? Ele fala, nós não vamos parar em Jebus, a terra dos jebuseus. Por quê? Porque é uma terra de estrangeiros. Não é uma terra dos nossos conterrâneos israelitas. Vamos para Gibeá. Então eles foram para Gibeá. E o que acontece na terra dos israelitas? Vêm os caras batendo na porta daquele idoso, sabendo que tinha um viajante, e eles queriam abusar sexualmente do viajante. Sim, é exatamente isso. A Bíblia não esconde essas coisas. E em Gênesis 19, nós temos também aquelas pessoas da cidade querendo possuir aqueles estrangeiros que estavam na casa de Ló. Existe uma semelhança muito grande. E qual que é a ironia do texto? É que não é mais o estrangeiro que faz essas atrocidades. O próprio povo de Deus agora quer ser o abusador. Em contraste com Gênesis 19, Israel, o povo de Deus, se torna pior do que os outros povos. E existe uma falha moral em todos os lados. Existe uma falha moral na vida do levita, na vida da mulher, na vida do pai da mulher. Existe uma falha moral no povo de Gibeá. Existe uma falha moral até mesmo pelo próprio homem. Até mesmo pelo próprio homem que hospedou o levita e a sua concubina na sua casa. Então nós vemos aí muitas questões, muitas camadas que eu confesso que para mim é difícil digerir tudo isso. Mas eu preciso falar que infelizmente nós vemos que o povo de Deus acaba se tornando, né, cruéis, como o texto descreve. E a pergunta que fica é, o que isso tem a ver comigo? Por quê? Afinal de contas, eu só tenho uma mulher, né? Eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu marido. Eu não nego o copo d'água para um hóspede. Perceba que este homem ficou na praça de Gibeá e ninguém foi recebê-los.
Existia uma lei da hospitalidade no mundo antigo, porque quem ficava fora de um abrigo, eles podiam morrer por questões climáticas. Era deserto, era muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Quem ficava exposto ao tempo, ao clima, podia morrer. Então existia uma lei que não era escrita, mas que você era obrigado a hospedar os viajantes e os estrangeiros. E ninguém hospedou o levita e a sua concubina, ninguém. Somente depois apareceu aquele homem que nem era da cidade. E por fim, o que isso tem a ver comigo? Porque eu não sou que nem esses animais de Gibeá, que querem abusar sexualmente das pessoas. O que isso tem a ver comigo? Afinal de contas, a questão é que, lembre do detalhe, que em Israel não havia rei, e cada um fazia como queria, cada um fazia o que lhe desse na telha. E aí Deus nos ensina através desse texto, é que quando Ele não governa o nosso coração, nós nos tornamos piores do que as pessoas que nós tanto julgamos. Se nessa igreja entra uma pessoa que você sabe que trai o marido, que trai a esposa, o que você vai pensar dessa pessoa? Não pode entrar aqui é a igreja, aqui é a casa de Deus, aqui é lugar santo. Se entrar por essa igreja um estelionatário, se entrar um político aqui na nossa igreja, esse aí está roubando, certeza. A gente já julga. Se entrar um homossexual, uma pessoa que tem a sua orientação sexual distorcida, se entrar um abusador, qual vai ser o nosso julgamento? Não, que asco, Que nojo dessa pessoa, mas o texto, quando ele faz este espelho de Sodoma e Gomorra, com Juízes 19, e diz que o próprio povo de Israel que quer abusar de um estrangeiro, está dizendo que se nós não somos governados por Deus, nosso coração, nós nos tornamos piores do que esses caras que a gente julga. Nós nos tornamos piores. E aí você até vem na igreja, não, porque eu frequento aos cultos, eu tomo a ceia, eu sou um religioso, um cristão bom. Mas acontece que quando nós fazemos isso com a motivação errada, nós vomitamos uma religiosidade em nome de Jesus. Jesus disse, vocês me louvam com os lábios, com a sua boca, mas o coração está distante. Nós viramos as costas para Deus. Infelizmente, nós nos tornamos piores do que aqueles que nós julgamos. Caminhamos para uma ruína de um cristianismo de fachada. É só para dizer que eu sou cristão. É só para dizer que eu sou evangélico. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele diz que mais de 20% dos brasileiros são cristãos. 20%. Nós estamos falando de 40 milhões de brasileiros. Se 40 milhões de brasileiros fossem de fato cristãos, bíblicos e cristocêntricos, o Brasil não era para estar do jeito que está. Isso é um reflexo para nós. Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está o seu bairro? Sendo que você é um cristão. Você leva Jesus, a luz de Jesus para as pessoas, ou você é influenciado por este mundo que te cerca, a ponto de se tornar como os homens de Gibeá? É para a gente pensar. Segunda coisa que eu quero falar hoje é sobre um egoísmo desumano. Leia comigo 23 ao 25. Agora é curtinho, dá para ler tudo. Vamos lá. 23 diz assim: o dono da casa saiu e lhes disse, para aqueles bandos que queriam violentar o levita, ele disse, não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem,
e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Eu preciso respirar um pouco. Nestes 3 versículos, retrata-se justamente a primeira notícia que eu mostrei para vocês hoje. Que infelizmente foi permitido pelo dono da casa e pelo próprio marido da mulher que foi vítima desse abuso. É um egoísmo desumano. Não há humanidade dentro do povo de Israel. Não há humanidade sobre ninguém quando nós não somos governados pelo Rei dos Reis, por Jesus Cristo. E aqui se reforça que a mulher não tinha valor, a mulher simplesmente foi descartada, ela simplesmente foi jogada como se não fosse nada. Mas a realidade era que Israel estava pior do que o povo de Sodoma e Gomorra. E aí você pode pensar, por que o homem ofereceu a filha dele, que era virgem, para os abusadores? Por que ele ofereceu a concubina do hóspede? E se você voltar para Gênesis 19, lá na história de Ló, quando os abusadores vêm na casa de Ló, ele também oferece 2 filhas que eram virgens, para proteger os seus hóspedes. E aí, a pergunta que fica, por que eles têm esse padrão? Eles justamente têm esse padrão porque estão corrompidos por este mundo. Em detrimento de proteger o hóspede, que é homem, eles sacrificavam as mulheres. As mulheres e as crianças não tinham valor, elas eram vistas como posse dos homens. Era uma lente, uma ótica errada que a humanidade tinha perante as mulheres. Eles não viam as mulheres e as crianças como criadas à imagem e semelhança de Deus. Infelizmente não. Se você acha que hoje o mundo é ruim, eu acho que o mundo lá antes era muito pior. O mundo antes era muito pior. E essa galera justamente fazia essas coisas para tentar resolver um problema que eles não podiam resolver. Como que você vai resolver a cabeça de uma pessoa que quer cometer um crime, uma atrocidade tamanha como este relato? Não tem como você mudar a pessoa. Assim como você não muda o mentiroso. A pessoa mente. Você não vai conseguir mudar ela. A pessoa que fala mal dos outros, você não vai mudar ela. A pessoa que adultera, você não vai mudar ela. A pessoa que engana, você não vai mudar ela. Todas as pessoas que têm o mal, somente Deus pode mudar o coração. E aí esses homens entregavam suas mulheres, não para resolver totalmente o problema, mas era para salvar sua própria vida. Porque eles podiam ser mortos. E aí o efraimita, o idoso da casa, juntamente com o levita, ele destruiu a integridade e ele desmoralizou as mulheres que estavam aí na casa. E nós vemos que existia um desprezo total por parte das mulheres. Havia um desprezo total por parte das mulheres. O texto grita por uma urgência que nós temos de cuidar das mulheres, de cuidar daqueles que são rejeitados, de cuidar daqueles que são descartados, aqueles que são vistos como nada.
E aí você vai falar, você então tem uma vertente política que defende tais ideologias. Não, eu não estou falando de política. Infelizmente no Brasil, não sei no Paraguai, né, mas eu acompanho mais o cenário brasileiro, todo discurso ele é visto com a ótica política. E eu não estou defendendo uma ideologia, eu estou defendendo uma humanidade. É a dignidade que a mulher tem. É olhar para a mulher com os olhos de Deus, que ela é criada à imagem e semelhança de Deus, assim como o homem, assim como uma criança. Todo ser humano tem valor, e nós precisamos saber dar o valor devido a eles, todos eles. Infelizmente, mais uma vez eu insisto, que por não citar nomes, esse era o padrão que o povo vivia. Essa era a maneira como eles viam as pessoas, e mais uma vez, eu ressalto que não existe aprovação de Deus diante de todos esses atos. Deus não aprova. Deus não concorda. Deus não abençoa. Deus não está de acordo e Deus vai punir todos esses que praticam essa maldade, porque Deus é justo. Nós cantamos, sua justiça é como o sol. A justiça de Deus é tão certa como o sol que está lá no céu. E essa justiça vai chegar. O levita joga sua concubina para os abusadores. E o texto bíblico diz, em Efésios capítulo 5, 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cadê os homens da igreja para ouvir isso? Os homens vão assistir pelo YouTube e vão ler na Bíblia, vão ouvir a palavra dizendo, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Fazer o contrário. O levita entregou a mulher para se salvar, mas a Bíblia manda a gente se sacrificar pela nossa esposa. E o homem queria largar a filha dele para os abusadores. E o texto vai dizer, pais, não irritem os seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6,4, devemos proteger os nossos filhos, e não entregar eles para o mundo, não entregar eles nas mãos de Satanás, para serem destruídos. E como a gente vai fazer isso? A nossa vida só é transformada quando Deus governa o nosso coração. Por isso a mensagem, venha o teu reino. Que o reino de Deus venha sobre o meu coração e sobre o seu coração, em nome de Jesus. Que Deus possa governar o seu coração. O levita entregou a sua mulher para salvar a sua própria vida. E Jesus se entregou voluntariamente, mesmo não tendo pecado. Ele se entregou e ele morreu para salvar a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Nós somos a noiva de Cristo e Cristo morreu para salvar a sua noiva. Ele nos amou e morreu pelos nossos pecados. Que a nossa resposta seja a nossa adoração, seja a nossa submissão a este Rei que foi perfeito, que foi santo em tudo que Ele fez. E Ele nos deu a sua própria vida. Amém? E a última coisa que eu quero falar hoje, versículos 26 ao 30. (26-30), leia comigo, olha só. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa, onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa, saiu para prosseguir viagem, e lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. E ele disse, levante-se, vamos. Não houve resposta, então o homem pôs no seu jumento e foi para casa.
Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde os dias em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que deve se fazer. Hoje foi dia de ceia, dia de café da manhã, dia de celebrar, e eu não queria trazer uma mensagem dessa, mas infelizmente ficou aí na sequência. E eu confesso que eu até agora não consigo entender. Eu não consigo entender estes relatos. Eu não consigo entender como esse homem conseguiu dormir, sabendo que essa mulher estava sendo abusada por um monte de animal. Eu fico indignado com tamanha perversidade. E o pior, ele ainda chama ela esperando que ela responda. A mulher estava morta. A mulher estava morta. E ela ainda pediu socorro, colocando suas mãos na soleira da porta. Que justamente é o nosso terceiro ponto de hoje, uma porta fechada. A porta para essa mulher estava fechada. Ela não pôde entrar no seu abrigo. Ela não recebeu ajuda enquanto estava morrendo. Ela não recebeu ajuda do pai quando ela foi na casa do pai dela. Ela não foi cuidada pelo seu marido, que a tomou como uma concubina, que era um levita, que era o pastor da igreja. Todas as portas para essa mulher se fecharam. Todas. E é justamente a segunda manchete que eu trouxe para vocês hoje. Que acharam o corpo da mulher abusada, esquartejado, depois de tamanha crueldade. Mesmo com a mulher clamando, mesmo com a mulher precisando, mesmo com a mulher buscando ajuda, ela não teve ajuda. Ela morreu sozinha, numa brutalidade que o texto bíblico não esconde. Nós não podemos fechar as portas, como igreja. Nós somos representantes de Deus aqui nesta terra. Nós somos representantes de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo. E Jesus não ora para nos tirar do mundo, mas Ele ora para que Deus nos livre do mal. E nós não podemos fechar as portas para quem está precisando. Nós não podemos fechar a porta para quem foi abusado. Nós não podemos fechar a porta para quem foi descartado. Não, nós não devemos. Nós devemos ser o braço de Deus para essas pessoas que não conseguem nem ao menos se defender. Não está certo. E o texto continua. O levita profana o cadáver da sua concubina, corta em 12 partes. Por que 12 partes? Porque haviam 12 tribos de Israel. E ele manda uma parte para cada tribo. Para quê? Porque ele se arrependeu? Porque ele queria resolver o problema? Não. Porque ele queria chamar atenção. Porque ele queria se vitimizar. Porque ele queria fazer barulho. Não por uma coisa preciosa que ele perdeu, mas era por causa de uma posse que ele perdeu. Eu fui subtraído dos meus bens e eu quero recuperar isso. Eu quero matar o povo de Gibeá porque eu fui subtraído. Ele não fez isso por amor. Ele fez isso por interesse, por egoísmo, por vaidade, por desumanidade. Se ele quisesse realmente resolver essa questão, ele ia para o tabernáculo, que era a igreja na época, era o templo, era o salão. Não era um templo, né? O tabernáculo era uma tenda. E lá ele poderia buscar uma orientação espiritual, para poder se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor, tentar resolver a questão, mas ele não fez. O que ele fez? Ele provoca uma guerra civil.
Isso vai contar nos capítulos 20 e 21, que nós vamos ver depois. Mas este homem provoca uma guerra civil por causa de uma atrocidade que ele mesmo provocou, porque foi ele quem empurrou a mulher, foi ele que negou ajuda, foi ele que causou todo esse alvoroço. E mais uma vez, o que isso tem a ver comigo? A história fala de uma nação que não tinha rei e que precisava urgentemente de um governo. Pensando na nossa vida, nós precisamos de Deus urgentemente para governar a nossa vida, por meio do seu Filho Jesus e por meio do seu Evangelho. Nós precisamos desesperadamente do Senhor na nossa vida. E o texto não é somente para deixar a gente chocado, atemorizado e aterrorizado por causa dessas tamanhas crueldades. A ideia do texto não é exaltar o mal que está acontecendo no mundo. O foco do texto é para nos mostrar que ainda que hajam essas maldades no mundo, a porta de Deus não está fechada para nós. Existe uma saída para uma humanidade corrompida. E a saída é justamente Jesus. É a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que é tão simples, que Jesus morreu pelos nossos pecados, mesmo nós sendo sido maus, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo perversos, Jesus morreu na cruz, derramou do seu sangue, e Ele morreu por nós. E Ele ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida, e hoje Ele está sentado no trono, à direita de Deus. E Ele voltará para buscar a sua igreja. É uma mensagem simples. E às vezes a gente não entende. Mas essa mensagem é a mensagem que muda o coração do homem, da mulher, das crianças, dos adultos, dos jovens, dos idosos. E nós precisamos voltar para essa mensagem. A porta de Deus não está fechada. A porta do levita para sua concubina se fechou, mas a porta de Deus para nós não está fechada. E esse convite é para hoje. Esse convite não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para quando a sua conta corrente melhorar, não é para quando os seus filhos crescerem. Não, esse convite é para hoje. Esse convite é para hoje. Amém? Que a gente possa abrir o nosso coração. E eu quero te convidar para você se levantar. Esse convite do Evangelho é para hoje. O levita fechou a porta, deixou a sua mulher morrer nas mãos dos abusadores. E Jesus é a porta, por onde nós pecadores entramos para receber salvação e para entrarmos na presença de Deus. E essa porta não está fechada. O levita cortou o cadáver dessa mulher em 12 partes. Mas Jesus, Ele nos levanta da lama, nos levanta dos nossos pecados e Ele nos cura. Ele cura a nossa ferida com o seu sangue derramado na cruz. Que possamos exaltar o nome de Deus, possamos exaltar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós não somos rejeitados, nós não somos descartados, nós não somos ridicularizados, mas nós somos restaurados com este sangue derramado na cruz. Amém? O texto é difícil, mas o texto exalta o nosso libertador, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça pela porção da Tua palavra. Estamos diante de um texto que é difícil de entender, é difícil de digerir, é difícil ler, por causa da maldade do ser humano. E hoje nós queremos nos arrepender da nossa maldade, porque muitas vezes sacrificamos
a quem nós amamos. Muitas vezes sacrificamos as coisas boas que o Senhor confiou nas nossas mãos. Muitas vezes sacrificamos a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, a nossa devoção e a nossa adoração, e viramos as costas para o Senhor. Assim como o povo fazia no período do juízo, e pecava, e se arrependia, e voltava, e não saía desse ciclo. Mas nós sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, e Ele pode nos libertar de dentro para fora, para que este ciclo pecaminoso seja quebrado. Lamentamos a morte desta mulher, lamentamos a tamanha crueldade que podemos ver não somente no texto bíblico, mas como nos dias de hoje. E hoje nós clamamos, Deus, porque sabemos que a Tua porta não se fecha, porque sabemos que há restauração para aqueles que creem, porque sabemos que há uma nova vida para os corações que têm fé, aqueles que entregam-se ao Senhor. E hoje nós pedimos que esta mensagem possa se expandir no nosso meio, no nosso contexto e na nossa comunidade. Salva os rejeitados, salva os oprimidos, salva os necessitados em nome de Jesus, e que a tua igreja seja o teu braço, seja a tua mão que recebe os descartados, os que não podem se defender, como esta mulher em Juízes 19, Pai. Nos abençoe como igreja, que possamos amar como o Senhor nos ama. Oramos por mais uma semana na Tua presença, oramos para que o Teu poder e a Tua graça se manifestem em nós, e pedimos por tudo que nós vamos viver por mais este ciclo, que o Teu Espírito Santo nos conduza e possamos ver a Tua poderosa mão todos os dias da nossa vida. Por tudo oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O culto está encerrado. Deus abençoe. Se quiser beliscar de novo o café, fica à vontade. E nos vemos na semana que vem.